Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. Agora nós vamos conversar com aquela que é a nossa entrevistada desta vez, a professora Luciana Evarisco, que é coordenadora de Educação Infantil da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo. E nós vamos falar, assim, para começo de conversa, para você ficar antenado aí, você que está nos ouvindo. Netflix, tá por dentro? Netflix, Pois é, o mundo se conecta, o mundo se liga. E Novo Hamburgo está lá com suas crianças e com a natureza. Boa tarde, Luciane. É por aí? É um prazer enorme estar aqui podendo conversar e compartilhar um pouquinho do que a gente vem fazendo aqui na rede municipal com as crianças. Pois é, e ganhou notoriedade, ganhou espaço a realização de uma produção cinematográfica e uma criança de Novo Hamburgo participando. E Novo Hamburgo participando, a única experiência em todo o país que mereceu esse destaque. Explica para nós, porque o conteúdo é muito importante, a relação das crianças com a natureza. Então, Novo Hamburgo já há mais ou menos até mais do que 10 anos vem trabalhando muito nessa perspectiva, né? Que a gente diz aqui que é a perspectiva de desemparedar as crianças. A ideia de levar as crianças para o lado de fora, em contato com a natureza, é o estar na e com a natureza. E a gente vem fazendo estudos bem pontuais nesse sentido. E cada vez mais a gente se dá conta que isso é muito potente para o desenvolvimento infantil. Então, a gente busca, na verdade, nesse contato com a natureza, o desenvolvimento integral das crianças, a partir dessa escuta muito atenta das crianças, respeitando o desenvolvimento deles e colocando eles em ação com essa natureza, desde observar folhas, insetos, sol, chuva, vento, enfim, como, na verdade, tudo que a natureza possibilita de destreza corporal. Então, a gente vem trabalhando muito nessa perspectiva na rede, como ele disse, na verdade, mais de 10 anos, com certeza, e ao longo desses anos a gente vem buscando apoio, no sentido de pensar de que maneira podemos fazer isso, Então, eu acho que uma pessoa que nos ajuda muito a refletir as nossas ações é o nosso poeta Manuel de Barros, quando ele diz, que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade, E a gente só descobre isso depois que é grande. Então, muito nessa perspectiva de sensibilizar, de provocar o professor também para encontrar, na verdade, as suas brincadeiras do lado de fora, para que ele depois possa estar, na verdade, possibilitando isso para as crianças, Então, é uma proposta envolvente demais, que conta com o apoio, então, de toda uma assessoria da Secretaria de Educação, que mobiliza as formações dos professores nesse sentido, as leituras, as reflexões, e que vai colocando isso em ação, em movimento nas escolas, pelos próprios professores, coordenadores pedagógicos. E neste projeto que a Renata Terra, como diretora do documentário, realizou, mostrando o começo da vida lá fora, idealizado pela Maria Farinha Filmes, com patrocínio da Fundação Boticário e do Instituto Alana, como é que descobriram que era uma pauta importante, porque esta é a informação, A Netflix está aí exibindo já 2 episódios dessas produções cinematográficas, com esses créditos que eu referi, e com esta pauta, a conexão das crianças com o meio natural, mesmo nos grandes conglomerados urbanos, e isto ganhou filmagem e destaque. E por que chegaram a este resultado e descobriram as crianças de Novo Hamburgo participando? Então, já faz um bom tempo que a gente vem estabelecendo um diálogo bem importante com um projeto do Instituto Alana que se chama Criança e Natureza, que é coordenado pela Laís. E nós já nos conhecíamos muito da experiência pelas redes sociais e por acompanharmos, na verdade, o projeto deles e por vezes encaminhando
para o conhecimento deles as propostas que aqui eram feitas numa rede pública, né? Porque muitas das experiências que mostram no próprio filme são redes privadas ou ONGs, né? Não é uma rede pública de ensino. E quando, na verdade, né, então a Laís e os colegas, né, desse projeto descobrem, na verdade, a proposta que Novo Hamburgo vem construindo ao longo desse tempo, junto com a professora Léa Tiriba, que, na verdade, é uma estudiosa na área, né, da natureza e a relação com a criança, a gente realmente aproxima os laços, né, no sentido de cada vez mais eles quererem conhecer a nossa proposta, em vir aqui, escutar nós falar. Nós nos comunicávamos muito por e-mail, apresentamos já, né, teve a professora Rita, que foi até o Rio de Janeiro apresentar num seminário deles as propostas do nosso município, né, oriundo, né, desse diálogo inicial. Tem um livro, na verdade, publicado pelo Instituto Alana, e que vai narrar as experiências de várias escolas do nosso município, né, sobre dentro dessa perspectiva. Então, é isso mesmo, né? A gente vinha apoiado, estudando muito essas questões de poder pensar dos benefícios e o quanto a gente teria que pensar a escola nesse sentido. Até porque, como tu falaste, a nossa infância, na verdade, atual, as crianças normalmente estão confinadas, ou em apartamentos, ou em casas muito pequenas, né? Pouco pátio, e que a escola seria essa possibilidade de ofertar esse lugar de qualidade para que as crianças pudessem ter esse contato, né? Então, o que também a gente buscou, na verdade, apoio nas palavras e no estudo do jornalista e escritor Richard Louv, que é de um livro, até que fica a dica, né, que é A Última Criança na Natureza. Ele chega a chamar que as crianças sofrem de um transtorno de déficit de natureza, ele chega a dizer, né, justamente por causa disso, o quanto estão privadas, o quanto elas ficam presas em ambientes fechados, né, e que é preciso pensar nesse brincar, na verdade, né, porque é nisso que a gente se apoia também. A gente entende que o ponto forte da infância para qualquer desenvolvimento e aprendizagem são as brincadeiras e as interações, bem como estão nas diretrizes curriculares, né, e depois reafirma na BNCC. Então, essa base nos ajuda cada vez mais a fortalecer, né, o quanto o brincar ao ar livre é fundamental para a vida humana, né, que a gente precisa possibilitar isso nas escolas. As escolas Ernest Sarlet e Arca de Noé são os destaques no documentário da Netflix. A filmagem aconteceu em 2018, agora finalizado, editado, pronto, está sendo exibido desde o dia 12 de novembro no Netflix, e tem esta conotação de também viajar por outros países, Chile, México, Colômbia, Peru, Estados Unidos. Em todos esses lugares foram tomados momentos que crianças destes países proporcionaram. Com esta mesma experiência vivenciada em Novo Hamburgo, as crianças que estão até sem perceber que ali do lado de fora tem uma beleza imensa e é preciso coexistir, conviver com essa beleza, pois quando isso é percebido, então a câmera funciona e está registrado nesses documentários. O canal, você sabe, né? É Netflix. Agora, passados esses 2 anos das filmagens até a finalização e agora a exibição na programação Netflix, como é que estamos diante até do quadro que vivenciamos todos de uma pandemia que cada vez mais mantém as pessoas em casa? Realmente é um desafio muito grande, né? E considerando o contexto que hoje que a gente vive de isolamento social, né, devido à pandemia, o lançamento, né, que a gente teve a oportunidade de participar da pré-estreia, né, o próprio lançamento do Começo da Vida 2 lá fora, né, ele vem ao encontro de estar fortalecendo cada vez mais essa política enquanto rede, né, porque isso se dá de uma maneira muito processual. Como ele disse, mais de 10 anos a gente vem construindo essa proposta e ela exige uma manutenção diária, né, porque a gente precisa estar sempre muito bem pautado nessa premissa para conseguir possibilitar essa qualificação dos pátios infantis, tentar
evitar um pouco do plástico, tentar trazer as coisas mais naturais, né? Então, nesse período de distanciamento social, onde as atividades estão sendo remotas, até mesmo para as crianças bem pequenas, a gente vem incentivando e falando muito para os professores da importância de poder se conectar com a natureza, que seja olhar da janela para fora, né, e observar o que acontece lá fora, enfim. Então, a gente continua dando continuidade, né, a esse processo. É claro, a Sarlé e a Arca de Noé, que são as cenas, na verdade, as crianças e depoimentos, professores, na verdade, dessas duas escolas, mas tem várias outras EMEIs, né, que hoje a gente tem um total de 34 EMEIs na rede municipal de ensino, várias outras, na verdade, também tem pátios muito potentes, também vem sempre pensando nessa perspectiva, né, de poder desemparedar mesmo as crianças, né, conseguirem viver a natureza, né, maravilhar-se com isso dela, poder observar, encantar-se, né, é a ideia de exercitar a empatia, né, empatia pela vida, pela própria natureza mesmo. Pois é, vai se encantar com a natureza e no retorno à sala de aula, no retorno às coisas do cotidiano, essas crianças têm a percepção de que são protagonistas e não apenas espectadores? Com certeza. Todo o processo, na verdade, de filmagem que a gente vivenciou, né, com o pessoal do Instituto Alana mesmo, cada vez mais nos mostra, né, e quando a gente acompanhava, na verdade, essas cenas e essas gravações, e a partir até das perguntas, que às vezes para nós era uma coisa meio óbvia, que, né, era feita do que estava acontecendo ali no dia a dia, vai mostrando o quanto essas crianças são importantes e escutadas na rede municipal, né? A ideia mesmo de uma proposta que possa honrar a infância, né? E uma proposta que honre a infância, dá espaço e tempo para a criança brincar, dá condições materiais. E aqui, quando eu falo em condições materiais, eu não estou me referindo àquele playground, o último grito da moda, né? Na verdade, eu estou ao contrário, né? A gente vem trabalhando muito na perspectiva dos elementos naturais e o que esses pátios, né, que sejam desníveis, que sejam uma corda pendurada na árvore, que sejam pneus, que sejam coisas que possam fazer com que a criança invente, né, crie, seja realmente protagonista dessa situação, do seu processo de desenvolvimento. E com certeza isso se dá na medida em que os professores potencializam esses espaços de brincar, né? Que estejam juntos, que sejam parceiros das crianças, né? Observando e vendo que para eles tem sentido para poder restituir essas brincadeiras e dar continuidade a esse contato, né? Eu imagino que seja, por exemplo, muito possível e até indicado que depois da experiência as crianças sejam instadas, as alfabetizadas, em fase de alfabetização, a descrever tudo isso numa composição, numa redação, ou então, vai lá fora, quantas árvores tem lá, quais são as que têm flores ou não, para exatamente estimular a percepção e algum acréscimo na relação ensino-aprendizagem. Passa por aí ou estou aventurando aqui? Então, mais ou menos, né? Eu acho, a gente tem a convicção de que todo esse processo de letramento e de alfabetização, na verdade, das crianças, desde bebê esse processo acontece, né? E na educação infantil, que é essa primeira etapa da educação básica, o nosso objetivo maior, o nosso propósito enquanto etapa de educação, não é sistematizar os processos de alfabetização, de letramento matemático. Na verdade, a ideia é justamente, né, levar as crianças a essa observação muito intensa. O que a gente tem feito muito na escola, para te trazer um exemplo? Por exemplo, a questão do desenho, né? O desenho é uma forma de pensamento das crianças, né? Eles não precisam desenhar igual a árvore que está lá fora. Mas esse processo de observar a árvore, de saber como é que é a árvore, se tem mais de uma árvore, né? Enfim, naquele pátio ou pela janela eu enxergo mais de uma árvore daquele tipo, poder fazer o desenho, e esse desenho vai ganhando camadas, porque tem um professor
que faz a intervenção para ampliar o repertório dessa criança poder entender, né, que árvore é essa, o que tem, como ela é que vai dando, na verdade, essa potência para o aprendizado das crianças, né. A questão da sombra, né, a gente tem trabalhado muito, até mesmo agora na quarentena, com proposições para as crianças de observação das sombras, né, o que faz, que movimento, quais são as hipóteses das crianças para depois o professor replanejar, né, lançar novamente outra proposta. Então é mais ou menos nessa perspectiva, não tenho dúvida o quanto esse contato com a natureza vai, na verdade, qualificando os processos de aprendizagem das crianças, né? Muito bem, e fixar tudo isso, elas introjetam, elas aderem a esta realidade e fazem uma aquisição para um patrimônio pessoal? Sim. A gente observa, na verdade, que como daqui a gente está falando mais especificamente, né, dessa proposta na educação infantil, que são crianças de 4 meses aos 5 anos e 11 meses, né, e nessa fase da creche, que a gente chama que é do 0 aos 3 anos, na verdade, muito de todo esse processo de aprendizagem precisa ser de corresponsabilização com a família, né? E esse momento de pandemia, para uma coisa positiva, a gente já consegue linkar que tem possibilidade, que é justamente pelo impedimento das crianças estarem nesse momento conosco nas escolas, o quanto a família, apoiada e dialogando com o professor, vai fazendo intervenções bem potentes para a vida dessa criança, né, que tem a ver com essa situação de fazer essa experiência de diferentes texturas, de diferentes pesos, tudo isso a gente encontra na natureza. As crianças pequenas, elas são colecionadores, né, eles gostam muito de colecionar pedrinha, às vezes encher os bolsos de areia, folhas, e o quanto esses elementos, na verdade, com o apoio de um adulto que esteja atento, pode, na verdade, contribuir para ele fazer esse reconhecimento, né? Poder começar a corporificar esses conceitos, que mais tarde, lá na matemática, ele vai, né, dar o nome do que é aquele conteúdo especificamente. Então, sim, o quanto é importante as famílias entenderem também que a importância do lado de fora, a importância do sujar-se, né, no sentido de brincar com areia e água, e que, bom, depois é só lavar roupa, e né, lavar o corpinho e vai tudo bem. Então, isso é bem importante, né? Crianças que hoje a gente observa que vêm de uma educação infantil, que estão lá desde a faixa etária 0, e depois vão indo conosco, saem das EMEIs, vão para as escolas de ensino fundamental, apresentam uma outra postura, né? Uma outra postura até mesmo de respeito à natureza. Né? Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade de conhecer a natureza, de tocar, de ver o que acontece. Né? A gente, na verdade, só consegue respeitar e amar aquilo que a gente conhece. Então, as crianças precisam estar em contato para poder ter esse respeito, né? Olha só, professora, eu estou ouvindo aqui o relato, estou imaginando as cenas, fica passando assim um cineminha na minha cabeça, e eu vou lá para a década de 50 e 60, Colégio Nossa Senhora das Dores, hoje La Salle Dores, lá no casarão da Rua Riachuelo, em Porto Alegre, no tempo que os colégios eram masculinos ou femininos. O feminino próximo de nós era o Sévigné, e ali estavam as Dores. E havia muito passeio. Os irmãos laçalistas nos colocavam em ônibus e nos traziam até Canoas, no Capão do Corvo, onde hoje é um parque municipal. É um parque municipal de Canoas. Era a propriedade dos irmãos laçalistas. Lá estava, inclusive, o Juvenato, a casa de formação religiosa. E eu agora me cai a ficha. Aquilo eu nunca esqueci, eu tenho fotos guardadas. Eu acho que de lá eu aprendi a ser o acumulador que eu sou. Confesso só para a senhora, hein? Eu não posso ver qualquer quinquilharia que eu vou guardando tudo. Sou um acumulador. Livro, disco, recorte de jornal e também outras coisas, outras lembrancinhas. Pois, claro que sem a tecnologia de agora, sem Netflix,
na verdade, eu sou grato hoje aos laçalistas, que hoje eu estou entendendo o que estavam fazendo comigo. Que até hoje, eu que sempre fui urbano, morador de apartamento e tudo mais, eu até hoje passo esse filmezinho na minha mente, o arvoredo do Capão do Corvo em Canoas, a viagem no ônibus, olhando as árvores na estrada. Em última análise, é isto que é fundamental. Acho que muita aula eu esqueci, mas disso eu não esqueci jamais. Então, eu acho que isto vai merecer, sim, uma repercussão, uma aprovação, sem dúvida. A criançada, quando voltar para a sala de aula, em 2021, quando voltarem para a sala de aula, qual é a expectativa, professora? Quem é esta criançada que volta dessa experiência que estamos passando e que seja esta meninada que tem a sorte aí de ser estimulada ao convívio com a natureza, ainda que seja da janela? O que é que volta? Quem volta para a aula? Então, na verdade, essa é uma questão bem importante da gente pensar, né? Porque a gente sabe também que tem algumas coisas que, por mais que o professor encaminhe, por ser à distância, enfim, né? Não são todas as crianças também que conseguem ter esse privilégio, mas mais do que nunca, né? Pelo que a gente escuta das crianças, através das famílias, o reencontro, né, a questão de integrar-se, a questão do tempo para conversar, o tempo para se olhar, o tempo para trocar, para rir, para brincar, eu acho que ele fica resumido, né, quando a gente escuta crianças muito pequenas pedirem, insistirem para a mãe para ir até a escola. Isso aconteceu mais de uma vez já, pelos relatos das famílias, que daí os pais vão até a escola, e a criança vai até o portão e pergunta onde está todo mundo, né, se está com saudade, se quer entrar, se quer ir na pracinha, se quer fazer comidinha, né? Quem nunca, na verdade, uma brincadeira que perpassa gerações, que a gente fala, acho que é a comidinha, né? A comidinha com panelinha, com colherinha, com folhas de árvore, de flores que por vezes são arrancadas, né? E que, bom, tem algumas pessoas que não concordam, outros que acham que as crianças precisam experimentar. Então, a perspectiva da nossa rede é um encontro muito acolhedor e, sim, um encontro que, se possível, do lado de fora, né? Que nem disse, não são todas as escolas aqui de Novo Hamburgo que tem um pátio grande, mas, né, uma grande maioria, mas que a gente possa fazer essa acolhida do lado de fora, por questões de saúde, com certeza, mas por acreditar que esse espaço é um espaço promotor de muito desenvolvimento e aprendizagem e de lembranças, né? Eu acho que isso que tu trouxeste é bem interessante. Normalmente, com os professores, quando a gente vai fazer as formações, a gente faz um exercício de pedir que eles busquem, né? Fechem os olhos e busquem lá na memória algum cheiro, algum som, alguma lembrança da sua infância. E, normalmente, né, o que é rememorado, que eles trazem para compartilhar, são experiências de fora, né? São experiências onde tem mais crianças juntos, onde tem essa troca, onde tem esse contato. Então, a gente espera realmente, né, poder acolher as crianças, e aqui não só as crianças, os professores também, porque tem um lugar muito importante na nossa rede, como esses que, na verdade, né, desdobram efetivamente a ação, seus diretores e seus coordenadores de uma maneira muito acolhedora, do lado de fora, aproveitando muito, né, essa beleza de estar lá e com a natureza, né? O começo da vida lá fora, e que está disponível desde o dia 12 de novembro nos canais da Netflix. Todo mundo vai achar com facilidade. O começo da vida, 2 pontinhos, lá fora. E é esta experiência. As crianças do ensino infantil sendo colocadas em convívio com a natureza. Não só a sala de aula, não só a residência da família, mas a partir até de um olhar da janela. O pezinho lá fora, depois pisando na grama, convivendo, arrancando uma flor, levando para casa, por que não? E fazendo com que se sintam todas elas personagens desta imensa produção
que é divina e que somos nós sobre a face da terra. Eu gostaria então que a professora Luciane encaminhasse aí a nossa despedida, o seu encerramento, lhe dando tema livre para fazer a comunicação que encerra o nosso podcast. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, porque aqui hoje falo em nome, na verdade, de uma rede que se preocupa bastante com a infância, com seus direitos, e com certeza, a cada passo, vamos avançando um pouco mais, Eu acho que com a situação da pandemia também a gente começa a repensar algumas coisas, colocar na balança, nos parece o que nesse momento tem mais sentido, e tendo a certeza de que este é um caminho sem fim. Nós entendemos que quanto mais, na verdade, a gente estuda, aprofunda, observa as crianças em contato com a natureza, mais esse retorno e essa certeza a gente tem que esse brincar, na verdade, brincar entre as crianças, brincar com os adultos, brincar com os elementos da natureza, é o que é mais importante para a proposta pedagógica da nossa rede, que busca realmente honrar a infância. Muito bem. A professora coordenadora de Educação Infantil da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo, Luciane Evaristo. Muito, muito obrigado e até uma outra oportunidade. Esse é o podcast Ser Educação, com a apresentação e roteiro de Cláudio Brito. A produção é de Bruna Matana, com roteiro e edição de Marina Mendes. Você pode ouvir a gente em gruposinos.com.br/sereducação ou então no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox, Apple Podcasts ou qualquer que seja o seu tocador favorito de podcasts. Nos aplicativos tem a opção de assinar a gente gratuitamente, então já segue agora para saber sempre que tiver novo episódio. A gente se encontra na próxima aqui, no Ser Educação. Este podcast tem o patrocínio master de Instituto Ivoti, PUC-RS, Sicredi e Educação Adventista. E o patrocínio de Colégio Espírito Santo, Colégio Marista Pio XII, IENH, Fundação Liberato, Uninter e Unopar. O apoio é da Facate, da Universidade Fevale e Unilassalle. A realização é do Grupo Sinos.